Você sabe como ter lembranças? E eu estou dizendo, o que você quer dizer com lembranças? Ele me está dizendo, você sabe como se lembra do teu pai, da tua mãe, da sua irmã e das festas de aniversário? Eu penso que ele está me dando um exemplo e eu digo algo como, sim, sim. E ele continua, um dia chegará quando as pessoas que são como você também não terão essas lembranças. Elas vão ser como eu. Como se ele dissesse assim, eu estou dizendo, o que você quer dizer com isso? E ele está dizendo, você não compreende? Eu digo que não. Ou melhor, só mexo com a cabeça. E ele me diz novamente que escute. Ele diz, só vai existir uma única utilidade para você. E você não vai ter lembranças, como a que tem agora. E eu estou perguntando a ele, você quer dizer eu? Ele continua, não, as pessoas que virão depois de você. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. E ele me perguntou, você entendeu? E eu estou balançando a cabeça negativamente, eu estou perguntando, eles não vão me levar, vão? E ele diz, eles não vão levar você. Eles é que virão. Eu não entendo o que ele quis dizer. E de novo eu pergunto o que eles estão dizendo, fazendo. Na minha imagem, no que eu estou vendo, ele olha para mim, levanta o braço e diz, você está vendo isso? Eu digo, o quê? Seu braço? E ele continua, deixa para lá. Eu digo, não diga para mim, o que os alienígenas estão fazendo? E ele está dizendo tudo em que eles estão interessados. Que não importa o que aconteça, são eles que vão estar no controle. O plano dos alienígenas. Todas as provas parecem sugerir que o objetivo final dos alienígenas é a integração na sociedade humana. Todos os seus esforços e toda a sua atividade parecem se dirigir na direção do controle completo dos seres humanos na Terra. De fato, os abduzidos já estão vivendo sob o jugo da visitação e manipulação pelos alienígenas. Agora é possível discernir pelo menos 4 programas específicos que os alienígenas têm utilizado para atingir seus objetivos. Primeiro, o programa de abdução. Os alienígenas inicialmente selecionaram vítimas humanas em todo o mundo. Em todo o mundo. Desde uma tribo da Amazônia, a uma vila na China, a uma tribo da Nova Guiné, a São Paulo, a Minas Gerais e a Amsterdã, seja onde for. Eles selecionaram suas vítimas em todo o mundo e instituíram procedimentos para tirar esses seres humanos e seus descendentes de seu ambiente sem serem notados. As abduções. Segundo, programa de cruzamento. Os alienígenas fazem a coleta de esperma humano, alteram geneticamente o embrião fertilizado, incubam fetos em hospedeiras humanas e fazem com que os seres humanos se relacionem com os descendentes para o desenvolvimento desejado de híbridos. 3. O programa de hibridização. Os alienígenas refinam os híbridos mediante alteração contínua e cruzamento com seres humanos através de gerações para torná-los mais humanos, embora retendo características cruciais alienígenas. Talvez os seres humanos sejam também alterados para adquirir características alienígenas. 4. O programa de integração. Os alienígenas preparam os abduzidos para os eventos futuros. Finalmente, os híbridos ou os próprios alienígenas se integrarão à sociedade humana e assumirão o controle. Os alienígenas têm sugerido que não está distante a hora na qual seus programas terminarão e eles terão atingido seus objetivos. Muitos abduzidos acreditam que cedo, muito cedo, algo vai acontecer. Todos eles. E que os alienígenas estão perto de concluir o seu objetivo. Nos relatos que nós temos de abduções, temos vários. Nomes são trocados, evidentes, as pessoas tentam se proteger. Mas isso está no livro de David Jacobs, uma das maiores autoridades do mundo em abduções.
Ele ainda é vivo, tem 81 anos, eu estou mostrando a vocês aí a foto dele. Ele pesquisou a fundo isso, foi tese de doutorado dele. Um dos relatos, a menina que é abduzida, a Cláudia Negrão, e eu já escutei esses relatos pessoalmente, fala o seguinte, ela, abre aspas, um deles está falando comigo. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu estou ajudando e que deveria estar orgulhosa disso. Eles estão contentes comigo e eu estou ajudando a eles. Ajudando muito. Eles dizem que precisam fazer isso. Eles têm que fazer isso e que eu deveria estar feliz por ser parte disso. Eles não podem dizer agora o que é, mas dirão mais tarde. Numa outra hora eles me dirão. Eles lhe dirão o quê? Eles me dirão o que é e me mostrarão. Eles vão me levar lá e me mostrarão, mas agora não podem. Está quase tudo pronto, mas não está completo, ainda há muita coisa para fazer. Então ele diz que está quase completo, mas não de todo. E eles têm muita coisa para fazer. Bom, segundo no livro do David Jacob, ele fala que ele compreende que eles estão falando do futuro, está falando sobre eles, a sua raça. E eles têm que guardar segredo sobre isso. Tem que ser assim, pois de outro modo eles não vão conseguir. Pan Martin, uma outra abduzida, foi sugestionada a acreditar que os planos dos alienígenas têm 3 estágios, gradual, acelerado e rápido. Eles lhe indicaram que agora estão no estágio acelerado. E ela sentiu que tudo isso vai desabar mais depressa do que as pessoas pensam. Um outro alienígena disse a Jason Howard que isso aconteceria perto de 1999, ano 2000. Outros passaram para 97, recuaram. O fato é que eles nunca dizem a verdade. Nunca dizem a verdade. Nunca. Em momento algum. Todas as mensagens são cifradas, são codificadas. Olha os anjos do Velho Testamento, de todas as culturas do mundo inteiro. Esses caras nunca abrem o jogo. Não vão abrir. Nós só podemos deduzir. Pois bem, o que pode ser feito? O segredo em torno do fenômeno da abdução mostra que os alienígenas instituíram um esforço elaborado para impedir que eles sejam notados. A detecção, portanto, pode dar-se onde eles são mais vulneráveis. E se é assim, então, talvez ainda tenhamos uma oportunidade de intervir. Entretanto, até o presente, todas as nossas tentativas de intervenção e de prevenção têm sido inócuas. Eles não dão papo, não querem contato. As experiências de intervir ou de interferir nas abduções com o uso de videocâmeras e outros equipamentos eletrônicos não têm deixado de impedi-los, embora algumas vezes tenha se observado uma diminuição da ocorrência da abdução. Ainda mais nos últimos anos, os abduzidos têm relatado um aumento substancial na frequência das suas abduções. Talvez isso seja resultado da crescente consciência do fenômeno por parte da sociedade, de um modo geral. Estamos aí agora, vendo isso, a abertura acontecendo. Qualquer que seja o caso, impedir as abduções e suas consequências não parece factível no momento presente. A longevidade do programa e os comentários dos alienígenas sobre estarem perto do seu final e a descrença da sociedade na sua existência, tudo isso sugere que a sua terminação virá antes que o grande público compreenda a gravidade da situação. David Jacobs escreve, eu também concordo com ele, a minha opinião, que eu não tenho ilusões quanto ao apelo costumeiro à comunidade científica para dar uma olhada no que é esse fenômeno. Eles vão continuar enrolando e empurrando com a barriga, como estão tentando fazer agora. Desmoralizar o David Grush, estão dizendo que ele é alcoólatra, que a mulher dele já denunciou ele na polícia. Isso é um padrão do Pentágono da CIA. O Pentágono vai fazer tudo para não deixar isso acontecer. Os pesquisadores de OVNIs vêm pedindo essa assistência científica desde o fim da década de 40, sem sucesso. Agora começou a aparecer alguma coisa. E está claro que, a menos que haja um evento público irrefutável e dramático,
a comunidade científica provavelmente não irá pesquisar o fenômeno OVNI, a não ser por baixo das cortinas, por trás da cortina, tipo, não por baixo dos panos, né? Apesar da importância do assunto, todo mundo sabe disso. E mesmo que os cientistas decidam agora realizar uma pesquisa séria, eu acho que já é tarde demais. Bom, vamos lá. Aceitando o inaceitável. David Jacobs, ele fala que ele passou toda a vida acadêmica dele, eu passei toda a minha vida também, acreditando na primazia da razão e da lógica. O estudo do fenômeno me fez parecer ilógico e fora do contato com a realidade para os meus colegas e velhos amigos. Família também. Mas agora me encontro na posição extremamente desconfortável de reforçar a opinião de David Jacobs e de outros, não somente porque descobri que o fenômeno da abdução é real. Eu tenho certeza que é. Mas porque me tornei, de certo modo, apocalíptico em relação ao objetivo dessa operação abdução. Eu cheguei à conclusão que a civilização humana pode estar se dirigindo para uma mudança rápida e talvez desastrosa e não projetada por nós. E me sinto ainda mais desconfortável, porque essa mudança é a menos aceitável para a sociedade. A integração alienígena. Quando uma sociedade tecnologicamente evoluída, mais evoluída, tem contato com uma sociedade tecnologicamente primitiva, essa sociedade será destruída ou assimilada, como os Borg. Resistance is futile. Resistir é inútil. A conclusão é que a integração alienígena dentro de pouco tempo trará mudanças sociais radicais e isso não tem a menor relação com outras visões apocalípticas. Não tem o suporte religioso como a segunda vinda. Não tem nenhuma base tecnológica como o holocausto nuclear ou a degradação ambiental. Qualquer dessas razões poderia dar-lhes pelo menos um mínimo grau de credibilidade. Eu estou consciente das similaridades superficiais da conclusão com a construção da ficção científica e do milenalismo, mas a prova não suporta essa ligação. A conclusão não é derivada do pensamento humano ou esforço de qualquer espécie, salvo os canais das nossas memórias. E a conclusão dele é minha também, é baseada no meu conhecimento de atividades além do meu controle, trazidas através de narrativas das vítimas dessas pessoas, né, que funcionam como um corpo avançado, experiências pessoais, relatos que a sociedade encara como provas irrefutáveis de doença mental. Existem na sociedade aqueles que poderiam admitir a possibilidade da existência do fenômeno da abdução, mas a maioria não está numa posição de influenciar a opinião pública ou científica. No vácuo de um paradigma científico aceitável, às vezes a mídia encara a abdução como meio garantido de gerar vantagens financeiras. Eu já vi casos de abdução que o cara entra na conferência como se fosse uma superstar. Um entourage, uma turma em volta dele, psicólogo, médico, e o camarada vai lá e fala um monte de abobrinha, e você na hora, quem sabe, quem conhece o assunto, quem tem experiência sabe, essa porcaria nunca foi abduzida, isso é um charlatão. Eles querem galvanizar a atenção da opinião pública, ganhar dinheiro, vaidade, poder. Nossos encontros com fenômenos de abdução ocorreram frequentemente sob a névoa da fabulação, canalização ou memórias inconfiáveis informadas por pesquisadores incompetentes. Quando os pesquisadores competentes revelam o fenômeno e a revelação é tão fantástica que se torna intelectual e emocionalmente impossível de aceitar. Tem tamanho cunho dentro da fantasia cultural e da psicogênese que as barreiras para a sua aceitação parecem ser insuperáveis. Quando você escuta as histórias, elas são impressionantes. Então, como diria minha neta Antum, eu estou persuadido que o fenômeno de abdução é real, com toda certeza. E, como resultado, a rede de segurança intelectual que usei por tantos anos desapareceu. Eu sou tão vulnerável quanto os próprios abduzidos. Eu deveria ser mais esperto, mas aceito como real um cenário que é tão embaraçoso como difícil de defender. Apesar disso, devo ir aonde as provas me levam e vejo o fenômeno de abdução por alienígena como um asteroide dirigindo-se em alta velocidade contra a Terra, que é descoberto tarde demais para
uma intervenção. Podemos acompanhar seu progresso, mas somos completamente incapazes de impedir essa colisão. Ela vai acontecer. E por mais otimista que queira ser, encontro pouca esperança no futuro. De certo modo, eu gostaria de ser como os positivos, habitando uma terra de sonhos ingênuos, no mundo de Nárnia, esperando pela vinda dos benevolentes. A crença dos positivos envolvida pela sua própria vida, numa forma de espiritualidade, numa visão utópica, que eu não possuo. Bom, eu aqui vou fazer uso das palavras do David Jacobs como se fossem minhas palavras. É exatamente o que eu penso, é exatamente o que eu sinto. Ele diz que o desafio de compreender as aparições de OVNIs que ocuparam tanto do tempo dele, e o meu também, é a atenção quando comecei minha pesquisa é agora uma memória distante. Naquela época eu tratei o fenômeno como um quebra-cabeça gigante, sem perceber que o quadro completo seria muito mais angustiante do que meu otimismo. E a minha excitação durante o tempo em que eu o desvendava, achava que desvendava. À medida que as peças se juntavam, uma inquietação começou a me incomodar. E desde cedo eu percebi que o fenômeno OVNI era a única ocorrência física com a qual deparávamos e que ditava ativamente os termos de seu estudo. Não percebi que a nossa inabilidade em estudar o fenômeno era parte de um programa calculado de propósito para esconder as suas atividades. A enxurrada de informações sobre o fenômeno de abdução causou um choque revelatório comparável ao que os abduzidos sofrem quando percebem o que lhe está acontecendo. Agora eu tenho conhecimento interno das ações e dos motivos dos alienígenas. O mistério dos OVNIs caçando automóveis, desaparecendo, deixando marcas nos corpos das pessoas e assim por diante. Tudo isso constitui elementos rotineiros da atividade de abdução. O que os pesquisadores estavam ouvindo do que aquilo que as pessoas haviam passado por essas experiências, ou mesmo as aparições de baixa altitude de OVNIs, eram meros fragmentos de lembranças, muitas vezes distorcidas e incompletas. Mediante hipnose competente, o que eu vi de inúmeras pessoas que haviam sido abduzidas e levadas a bordo de OVNIs eram relatos similares, complexos, detalhados, todos levando à conclusão inevitavelmente desconcertante. Quando eu vi pela primeira vez a narrativa de certos procedimentos alienígenas, eles me pareceram ilógicos e irracionais. Mas à medida que tomava conhecimento dos objetivos dos alienígenas, eles pareceram exatamente o oposto. Tudo que os alienígenas fazem é racional e objetivo. Mediante o uso de uma tecnologia superior, tanto física quanto biológica, eles estão empenhados numa exploração biológica sistemática, clandestina, e talvez na alteração dos seres humanos com o propósito de passar adiante aos seus descendentes. Suas qualidades genéticas também fazem parte disso tudo, a fim de que estes se integrem na sociedade humana para, sem dúvida, controlá-la. Seus planos são egocêntricos sem considerar os seres humanos, porque eles não têm respeito por isso. Entram a hora que querem, abduzem a hora que querem. E isso é como seria de esperar um programa que enfatiza a reprodução. É possível que no final haja algum benefício para nós, mas se sobrevivermos como espécie. O preço dessa caridade será a renúncia da liberdade. Se ditarmos o nosso próprio destino, muito provavelmente seremos aniquilados na nossa liberdade pessoal, que é o que está acontecendo exatamente agora. Todas as liberdades pessoais estão sendo extintas. No Brasil, você não pode falar nada, que você vai para a cadeia. Sua conta bancária é encerrada. No Canadá também. Nos Estados Unidos, idem. Na Europa, ibidem. E aquelas máscaras vão voltar. Já estão planejando a volta. Bom, o fato é que se os alienígenas e híbridos parecem primariamente ocupados com a Terra e não com os seres humanos, isso é preocupante. Eles não comentam a respeito da conservação da vida ou do valor da humanidade, ou das instituições humanas. Eles dizem apenas que pretendem fazer um mundo melhor, mas nunca falam em se associar aos humanos, uma coexistência pacífica, igualdade, etc. Eles disseram à abduzida Reshma Kamal que depois da mudança haverá uma forma de governo. Os alienígenas serão parecidos com insetos. Aliás, os alienígenas parecidos com insetos exercerão controle total. Tipo o quê? Não haverá necessidade de governo nacional. Estamos vendo isso agora.
haverá um sistema e um objetivo. Como para reafirmar seus planos, os alienígenas falam do futuro, mas não dizem que a maioria dos abduzidos e pesquisadores gostaria de ouvir. Em pouco tempo vamos embora. Nosso programa terminou. Obrigado pela ajuda. Depois que sairmos, ninguém terá certeza de que jamais estivemos aqui. Isso nunca é dito. Obrigado pelas águas, pela comida, tchau. Não. O futuro para os alienígenas e os híbridos é sempre um futuro na Terra, onde eles serão integrados com os humanos e eles não oferecem nenhuma outra possibilidade. Ainda existe um outro aspecto muito perturbador do futuro. Do ponto de vista dos alienígenas, quando eles se referem aos humanos, eles estão falando dos abduzidos. O futuro dos não abduzidos raramente é assunto de alguma conversa. Eles disseram a Resma Kamal que os não abduzidos serão mantidos como uma pequena população de cruzamento para o caso de um programa de hibridização ter problemas imprevistos. Uma outra mulher abduzida, Alison Reid, foi sugestionada de modo a acreditar que os não abduzidos serão descartáveis. A prova parece sugerir que o futuro será primeiramente dos alienígenas, dos híbridos e dos abduzidos. Os não abduzidos terão um papel inferior, se tiverem algum. A nova ordem será controlada por esses alienígenas com aparência de insetos, seguido pelos outros alienígenas híbridos e abduzidos e, finalmente, os não abduzidos.